Enquanto Bolsonaro e seu governo neofascista e genocida estende seus tentáculos pela Polícia Federal e tenta expandir seu apoio popular, as esquerdas se questionam qual será o seu próprio futuro nas próximas eleições. Brasil, 2,4 milhões de pessoas se filiaram ao PT. Na cidade de São Paulo, numa eleição que foi recheada de polêmicas, o PT decidiu por Gilmar Tato. Mais ou menos 180 mil pessoas teriam direito a voto não fosse a situação de pandemia. Com a proibição de aglomerações, o partido decidiu que apenas os dirigentes poderiam votar numa votação virtual. Gilmar Tato venceu por uma diferença de 15 votos num colégio de 600 pessoas, mais ou menos. Gilmar Tato tem uma história dentro do PT que precisa ser respeitada, mas a impressão que ficou para os filiados que não puderam votar é que Padilha seria um nome melhor. É um nome que tem um pouco mais de alcance para fora da bolha petista, para fora da bolha militante, e daí a polêmica. Por outro lado, o PSOL se decide ainda entre Boulos e Sâmia Bonfim, enquanto o PCdoB parece vir com Orlando Silva e os três partidos que são do mesmo campo eleitoral parecem agir como se... Não consigo pensar com fome. Não, engraçadinho. Qual é o seu problema? No Rio de Janeiro, Freixo desistiu de sua candidatura por conta da polêmica em torno do apoio petista a ele. Ah, porra! Em Porto Alegre, Manuela Dávila parece ter conseguido a união junto com o PT numa chapa entre ela como candidata e Rosseto como vice. Já o PSOL... Tudo isso parece demonstrar que a esquerda vive numa grande bolha, e não é uma bolha formada pelas redes sociais ou pela falta de dinheiro ou pela falta de investimento nos canais de fake news ou de WhatsApp. Parece ser mesmo uma bolha temporal, onde os seus dirigentes não conseguem entender que chegou a internet. E aí, na sua cidade, como é que tá a disputa? O que você espera? Eu falei alguma besteira? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, Ciro continua sendo Ciro e dando entrevistas dizendo que é sim a favor do impeachment de Bolsonaro, mas só se na assinatura do impeachment não tiver a assinatura do Lula. Porque ele, Ciro, acha que é maior do que Lula, a principal figura de esquerda do país. O fato é que Ciro está cada vez mais centro-direita, caminhando para a direita e cada vez menos com o pezinho na esquerda. E por que eu estou juntando o Ciro Gomes com todas essas figuras de esquerda? Porque o Ciro, teoricamente, é uma figura de centro-direita, como teoricamente é Fernando Henrique Cardoso, como teoricamente é Rodrigo Maia, como teoricamente são outros tantos líderes políticos desse país que fazem questão de não formar uma aliança contra o neofascismo que toma conta do país hoje em dia. E é isso mesmo. Eu estou ciente da lei... como é que chamava? Godwin, estou ciente que eu estou na internet e que se eu citar Hitler eu perco a discussão. Mas o importante é ser feliz, não é ganhar a discussão, então a gente vai seguir dizendo que o governo do Bolsonaro é sim um governo neofascista, porque ele não gosta de democracia. Isso você vê nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Nas pequenas coisas basta você ver que nenhum dos seus ministros gosta de dar entrevistas. Todos eles adoram fazer um pronunciamento ou combinar as perguntas, mas quando as perguntas saem do roteiro combinado, eles se perdem e ficam indignados. Tinha sido combinado? E perguntar da saída de saúde? Porque não era o combinado da entrevista, né? A única coisa, Mona Lisa, pois não. Em qualquer relação interpessoal, o combinado e o que tinha sido acertado, eu vou responder a tua pergunta. Pois não. Sem problema nenhum. Quando eu pedi, inclusive, para fazer a entrevista, eu pedi a Renata e pedi o Caio, porque eu não te conhecia. Eu sabia que a Renata e o Caio não fariam assim de sair da pergunta, seguiriam mais ou menos o que tinha sido combinado. Foi o caso da Regina Duarte, tem vídeo aí para você assistir. Bolsonaro toda semana xinga a imprensa e é um sujeito que passou 30 anos dizendo que a ditadura matou pouco. Não resta muito espaço para chamar o governo Bolsonaro de outra coisa senão neofascista. E o que você espera quando tem um governo neofascista se estabelecendo num país?
é que todas as outras forças, independente do espectro político, se unam contra esse neofascismo. O que você espera da esquerda? Que ela tenha um mínimo de responsabilidade e se una também contra esse neofascismo. Mas aparentemente isso é muito mais difícil do que a gente espera. Então qual é o futuro que espera a esquerda nas próximas eleições? Em São Paulo, Gilmar Tato ou Alexandre Padilha, qualquer um dos dois teria poucas chances de vitória. Boulos, então, menos ainda. Sâmia Bonfim, muito menos ainda. Orlando Silva, nem se fala. Talvez todos eles juntos tivessem alguma chance de ir ao segundo turno. Mas o ego de cada um deles, ou de cada um dos seus grupos, não permite que essa união ocorra. No Rio de Janeiro, a situação talvez mais bizarra, o partido não aceitar o apoio de outro, o Freixo, o candidato, fechou a parceria. Aliás, o Freixo já havia dito em entrevista a esse imprensa que estava sim lutando por uma frente ampla de esquerda. Ele disse isso no começo do ano, na ocasião em que o Lula foi solto, lá em São Bernardo. Você acha que é possível uma frente de esquerda, como tanto se falou, para a próxima eleição? Não há dúvida. Isso é fundamental e é todo o meu esforço para que a gente tenha no Brasil inteiro uma frente de esquerda para derrotar o fascismo a partir de agora. Tá certo. Obrigado. Vale lembrar que para governar você precisa de votos na Câmara dos Vereadores e esses votos são conseguidos através de apoios. E o PSOL sozinho não conseguirá governar, mesmo que ganhe com outra candidatura que não a do Freixo, o que parece bastante improvável. Mas afinal, qual é o caminho? O que é que espera pra gente? O que é que você, que é de esquerda, pode esperar para as próximas eleições? Bom, há dois caminhos. Primeiro, é preciso dizer que boa parte dos militantes de esquerda, ou boa parte das pessoas que são de esquerda, que se consideram de esquerda, querem sim uma união dessas esquerdas. E por que elas não ocorrem? Essa união da esquerda só não ocorre por conta das cabeças antiquadas dos quadros que lideram esses partidos, cabeças que demoraram muito a entender que o país precisava de uma reforma trabalhista e que era melhor para as pessoas de esquerda, para os trabalhadores, que essa reforma fosse, por exemplo, chefiada por nós que somos de esquerda. Acabamos atropelados por uma carteira verde e amarela que simplesmente caçou os nossos direitos. A mesma esquerda que não entendeu que era preciso fazer uma reforma da Previdência e que era melhor que a gente liderasse essa reforma ao invés da gente negar eternamente a necessidade dela. E fomos novamente atropelados por uma reforma que nos caçou direitos. Uma esquerda que precisa entender qual é o papel desse novo capitalismo. O que é esse novo capitalismo? É a tal da uberização, da pejotização. É preciso entender que não se trata de liberalismo, a vontade do trabalhador de periferia de ter o seu próprio negócio. Trata-se de uma vontade que foi sempre da esquerda, daquela de se livrar do patrão, de entender que o salário não deixa ninguém rico e que é preciso buscar outras alternativas. Desastre desse momento em que a gente vive é que no momento em que o capitalismo mais empurra o trabalhador para viver sozinho a respeito do seu próprio ganho, a despeito do seu próprio trabalho, sozinho com um aplicativo de entrega ou de aluguel de coisas ou de fazer comida e conseguir fazer com que outros grupos acessem essa comida através de um aplicativo qualquer. Numa situação de pandemia, essas pessoas ficam completamente desamparadas. E é preciso que a esquerda entenda que a solução não é proibir o Uber de cobrar uma porcentagem do motorista, mas é obrigar que o motorista tenha uma renda mínima. Obrigar que o motorista não dependa exclusivamente das corridas que faz do Uber. É preciso entender que o capitalismo está se mudando, que as pessoas buscam essa nova forma de maneira intuitiva, porque elas entenderam que está cada vez mais difícil arrumar um emprego tradicional, porque as estruturas do capitalismo estão deixando as pessoas cada vez mais precarizadas, porque é preciso cada vez mais experiência para entrar num emprego, e é ofertado cada vez menos empregos e, portanto, você não consegue esse tipo de experiência. Tudo isso parece muito complexo, mas na verdade é muito simples. É assim que funciona. O sujeito quer um emprego e não consegue emprego porque não teve outros empregos antes. E aí, diante da necessidade de comer, de pagar aluguel, de pagar o seu transporte, de pagar a escola do seu filho,
ele se vê obrigado a adotar uma medida que não dependa de outras pessoas. Ele aluga um carro e vai ser Uber. Então ele compra uma bicicleta e vai ser entregador do iFood. E a esquerda, esses líderes de esquerda que são incapazes de se unir em torno de uma mesma candidatura, seja num município como São Paulo ou no Rio de Janeiro, também é incapaz de entender qual é a solução para esse novo capitalismo. E aí oferece soluções que não são soluções de verdade. Oferece projetos de lei que querem proibir o Uber de existir, ao invés de obrigar que o Uber dê uma renda mínima a esse trabalhador. Enquanto as lideranças de esquerda não tiverem conexão com a realidade, não há futuro para a esquerda. A notícia triste é que enquanto a gente não oferece soluções para esse novo capitalismo, o discurso fácil, o discurso neofascista, o discurso genocida ganha cada vez mais espaço. Na busca de um salvador da pátria, o trabalhador que agora escolheu Bolsonaro, amanhã escolherá Moro. Um abraço e fique em casa.